Fala comigo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns acontecimentos importantes e os seus impactos para a nossa economia aqui do Brasil. Tem algumas coisas bem preocupantes. As pessoas estão todas preocupadas aí com fofoca, com Luísa Sonza e tudo mais, mas tem coisa importante acontecendo pelo mundo. Então presta muita atenção nesse vídeo, principalmente em relação a algumas novas medidas que a Rússia está implementando essa semana. A gente teve também quarta-feira agora, a super quarta, onde saiu a nova taxa Selic, que foi reduzida a 0,5% abaixo para 12,75%, onde o Copom disse que as coisas estão de certa forma controladas em relação à inflação, mas deixou muito claro que o governo precisa estar bem atento em relação à parte fiscal. E em relação aos Estados Unidos, saiu a nova taxa de lá, que na verdade se manteve entre 5,25% e 5,50, mas o discurso do Fed foi um pouco mais duro do que muita gente imaginava, até porque ele imagina que em algum momento a inflação pode voltar a ficar um pouco mais perigosa. E no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre alguns aspectos que podem preocupar, principalmente na parte de combustível. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Armentano, sou analista de valores imobiliários, sou analista-chefe da casa de análise Simpla Club, cuido da parte dos ativos do exterior da casa de análise. Bom, pessoal, indo direto ao assunto, essa semana a Rússia anunciou que vai cortar uma parte da exportação do seu diesel e do seu petróleo. E por que eles precisam fazer isso? Quais foram os principais motivos? E depois eu vou explicar quais são os impactos, principalmente para a economia brasileira, mas vai impactar, claro, o mundo inteiro. Primeiro que dentro do país eles estão com uma escassez de combustível, principalmente, claro, por conta da guerra da Ucrânia, que acaba tendo impacto direto nas negociações do país, né? A parte de exportações, de importações, enfim, várias sanções que foram impostas à Rússia. Mas dentro do país eles têm tido uma certa escassez de combustível e isso está impactando até na parte de colheitas. Vários agricultores não estão conseguindo fazer a colheita dos seus grãos por conta da escassez de combustíveis. Então o governo precisa de alguma forma tomar algumas medidas para acertar toda essa dinâmica interna do país. E com essa medida de cortar exportações, muitos dos países serão impactados, principalmente num quesito chamado inflação. Toda vez que você tem o componente petróleo na jogada, você pode impactar diretamente a inflação. Eu vou mostrar um gráfico já para vocês em relação como que está a curva do petróleo Brent. E ela tem subido a valores muito significativos nos últimos meses, vou mostrar no gráfico já, e isso impacta de certa forma a nossa dinâmica aqui no Brasil e a dinâmica global. Porque toda vez que a gente sobe o petróleo, a gente tem a parte de combustível ficando mais cara, a parte de aeronaves e voos ficam mais caros, a parte de transporte de produtos, alimentos, serviços, tudo relacionado ao que a gente usa no nosso dia a dia é impactado diretamente pelo petróleo. E quando a gente olha dentro do país, hoje a Petrobras tem uma defasagem de preço e isso impacta diretamente o resultado da companhia. Depois que o governo decidiu tirar a paridade de preço que a gente tinha com o mercado internacional, a Petrobras acabou sendo diretamente afetada de alguma forma. Se ela tivesse que repassar todo o aumento de preço do petróleo para o seu mercado, para o nosso mercado interno, com certeza o nosso combustível estaria mais caro, tá? Então esse é um ponto importante da gente analisar. Qual que é o problema disso? Em algum momento aqui dentro da nossa economia a gente pode ter um desabastecimento. E eu tô falando dos níveis de preços atuais. Quando a gente olha para o gráfico do petróleo Brent, a gente tem basicamente dois tipos de petróleos mais famosos. O Brent, que é o mais utilizado como benchmark, e a gente tem um outro petróleo que é aquele mais utilizado nos Estados Unidos. A gente vai pegar a referência global, que é o Brent. E quando a gente olha o gráfico aqui no TradingView dos últimos 6 meses, a gente consegue ver um crescimento absurdo no preço do petróleo. Se a gente olhar em maio aqui, ó, ele estava em torno de $71, chegando a $92. E uma das preocupações globais, principalmente agora com esse corte da Rússia, de exportações da Rússia, é que esse petróleo fique ainda mais caro. E o problema do petróleo é que a gente não tem um produto diretamente substitutivo para ele, já que ele é aplicado para várias atividades, para vários tipos de produtos, não só combustíveis, mas como plástico, como diversas outras coisas. Toda vez que você tem uma subida de preço dele, você não consegue colocar outra coisa no lugar para concorrer. Então, recentemente, a gente, além do corte que a Rússia vai fazer agora na parte de exportação, a gente teve um corte de produção feito pela OPEP, principalmente puxado pela Arábia Saudita. E quando eles fazem esses cortes, aí você pensa assim, pô, o cara vai cortar a produção, ele vai ganhar menos. Só que eles sabem que eles estão cortando a quantidade de produção e o preço vai subir, eles vão ganhar muitas vezes até mais.
com isso. Então é um ponto importante. O petróleo ele tem uma demanda que continua igual mesmo quando ele sobe o preço. O mundo inteiro não pode ficar sem energia, sem petróleo, tá? Então quando a gente vê essa curva subindo muito forte, é um ponto de atenção. Aparentemente, a nossa inflação ela está controlada, mas a parte de combustíveis é um ponto que pode fugir do nível de controle, principalmente se a gente tiver o petróleo Brent subindo acima dos $100. E quando a gente fala de inflação a nível global, o Fed essa semana manteve a taxa de 5,25 até 5,50, mas deixou claro que pode haver outras altas, principalmente para a próxima reunião, se a inflação americana não estiver controlada. A gente tem um aquecimento na economia americana, mesmo com as taxas mais elevadas aí nos últimos 20 anos, e isso, de certa forma, é impressionante, e o Fed está precisando ter um discurso um pouco mais duro. Então já deixou claro, pode subir. E quando a gente olha as próprias projeções do mercado americano lá do Fed, que é o Banco Central Americano, aqui ó, vamos para 2023, vamos ver as projeções aqui ó, de setembro. Ó, material de projeção, vamos ver. Aqui ó, a gente só deve ter as taxas aqui ó, Federal Funds Rates, a gente só deve ter taxa americana caindo abaixo dos 4% anuais em 2025. Ou seja, a gente deve ter uma dinâmica muito diferente do que teve nas últimas décadas, com taxas mais elevadas. Esses caras eles estão olhando para a inflação e estão falando, a gente precisa tomar cuidado. O mundo desenvolvido não está acostumado com inflação como nós brasileiros. E é por isso que eu vou deixar aqui um vídeo mostrando para vocês como que faz para a gente se proteger, quais ativos são muito bons para a gente se proteger da inflação. Vou deixar esse vídeo aqui, ó. Depois que você terminar aqui, vai lá assistir para entender quais ativos a gente consegue utilizar na nossa carteira de investimentos para se proteger da inflação. Bom, no vídeo de hoje é isso, pessoal. A gente falou um pouquinho sobre o corte que a Rússia vai fazer de exportação de diesel e de petróleo, que pode impactar o mundo inteiro, pode impactar o preço das coisas, inflação, e mostramos o histórico do Brent aí nos últimos meses, como ele está nos seus patamares mais altos, e mostrei para vocês que a taxa de juros americana só deve cair lá para 2025, porque eles estão sim preocupados com o nível de inflação, que ela saia do controle, já que a economia americana continua pujante, o nível de desemprego está controlado. O Fed ele tem uma dinâmica de controlar a quantidade de empregos e a parte da política monetária em relação ao nível de inflação. Então, por conta desses fatores, é importante que a gente saiba como se proteger. Depois você assiste o vídeo em relação a isso que eu deixei aqui, esse conteúdo especial para vocês, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o like no vídeo, mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante, já compartilha com uma pessoa que precisa saber todas as informações que eu trouxe, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê aqui nesse próximo vídeo.